prédio é um prédio de 1906. Vocês não tiveram oportunidade de passear por aí, mas acho que depois vale a pena. São 3.400 metros sem paredes. O nosso conceito é ser um centro, a gente brinca que é mutável e multiuso. Isso está bem dentro do nosso conceito, por entendermos que o fato de estar inserido numa cidade, no centro da cidade, né, nós estamos no coração de Belo Horizonte, a gente trabalha com um contexto completamente heterogêneo. Enfim, o número de transeuntes é imenso, são várias realidades, lidar com isso não é uma coisa fácil, com relação à cultura. Eu estava falando do prédio, esse prédio tem pouquíssimas paredes, são 3.400 com poucas paredes. E isso é um fator fundamental, porque ele fala um pouco do conceito do lugar. De preferência, não teria nem, se o prédio não fosse tão bonito, não teria nem as paredes que fazem o entorno dele, que fazem a volumetria dele, mas porque a ideia é contaminar, a ideia é trazer a interdisciplina de fato, experimentar a diversidade e fazer com que as pessoas possam ser contaminadas, ou que os artistas e grupos possam, e as linguagens possam ser contaminadas umas pelas outras, criando outras possibilidades de expressão artística. A gente acredita que a arte, ela também não é uma coisa isolada, ela dialoga com a tecnologia sempre, dialoga com a educação, dialoga, enfim, ela é uma ferramenta que contamina. A gente escutou muito aqui, e eu achei muito bacana, que é o fato de poder afetar as pessoas. Então, a estrutura do prédio, o conceito do projeto é esse, é de afetar. A gente chama de contaminar, porque é no sentido de você pegar alguma coisa que o outro tem, que você nunca percebeu, ou um olhar que o outro tem, que você nunca percebeu. Nós temos também um conceito que é muito interessante na questão da cultura e que é muito diferente dos outros centros culturais, da forma como a cultura pensa, que é uma espécie de não curadoria. Nada contra os curadores das artes e das outras coisas, mas a gente acredita que a expressão livre, o desejo do artista, que é a antena, a gente acredita que o artista é a antena da humanidade, ele deve ser colocado sem que um centro ou um grupo diga isso é bacana, isso é bom, isso tem validade. Não. A gente acha que o artista tem que ser livre para falar, para se expressar. E quem tem que julgar isso, é quem está se relacionando com isso, são as pessoas. Vai contemplar, isso vai voltar, enfim, isso cabe a cada pessoa. E esse é o ato de contaminar. Não cabe a gente dizer o que vai ser contaminado ou como vai ser contaminado. Cabe a essas antenas, que são os artistas, e as pessoas. Então, esse eu acho que é um ponto importante, porque não é fácil de fazer, não é fácil trabalhar com a diversidade. Nesses 2 anos, o que a gente tem feito é observar isso. Chegamos à conclusão que o compartilhamento também não é fácil. Com relação um pouco, eu vou falar um pouco das nossas experiências, dos nossos projetos, porque através deles a gente consegue entender esse conceito e como a gente entende o papel da cultura e a relação com a questão pública. Não só a questão pública de fomento e da estrutura do terceiro setor, mas também a questão pública em questão do município, das coisas básicas. Eu acho que são dois lados aí. Nós trabalhamos, sim, com lei de incentivo. A gente entende que o terceiro setor é um setor novo, ainda muito, vamos colocar, numa fase muito inicial de articulação. Criou coisas importantíssimas, mas assim, temos que tomar cuidado para não fazer o que todo mundo, assim, não cair no mesmo paradigma das relações e fazer com que a lei de incentivo vire a única forma de se fazer cultura, de se contaminar, sabe, de fazer arte e fazer todos os projetos sociais. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima de pensar,
porque não dá para abrir um centro que pode usar todo o dinheiro de lei de incentivo para fazer o que ele acha que tem que fazer um marketing, enfim. Não precisa ser só assim, não precisa ter, isso de uma certa forma é um pouco perverso, eu não vou entrar nesse sentido, mas diante disso a gente acredita que existem formas criativas e precisa também contaminar uma rede entre o privado, enfim, entre a política pública, para que se entenda o poder da arte e o poder de afetar que a arte tem. Não é? Assim, o que fica da humanidade é a obra de Bach, não é? A estética, e isso é o nosso significado essencial. Assim. Eu ouvi aqui sobre a beleza, isso é fundamental. Sabe? A limpeza é fundamental, a apresentação é fundamental. Isso tem uma relação muito maior com a vida e com uma possibilidade de sustentabilidade do que a gente, da forma como é tratada hoje nas estruturas. A gente também entende que isso não vem de cima para baixo, não é a política pública oficial, né, com relação à cultura que vai resolver isso, que se a gente não entender que existe um lugar e esse lugar é povoado e não tiver uma relação direta com as pessoas que usam esse lugar, é impossível manter qualquer coisa. Né? Ela vai ter uma ação, gasta-se um mundo de dinheiro, enfim, entra-se numa relação também que gasta muita coisa para fazer uma única ação e esquece que essa ação é para essas pessoas. Quem vai perpetuar essa ação são as pessoas que ocupam o espaço. A gente não entende também, como estava falando das paredes, a gente entende que a relação desse espaço ela é diretamente ligada à rua. A gente tem uma praça aqui, a gente tem um quarteirão aqui muito problemático, que é quase que diariamente o cartão postal de bolsões de ações que não funcionam, dos problemas da cidade, que é uma região de crack, de venda e consumo, que já melhorou muito com a revitalização da cidade. Nós estamos num espaço, Belo Horizonte agora começa a passar por uma revitalização do centro da cidade, uma revitalização que não vai se dar somente por políticas públicas, porque resolveu fazer a praça, ou porque resolveu enfim, fazer qualquer outra coisa. Precisa se pensar o fluxo, precisa se pensar as pessoas e as ações. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que incomoda muita gente da cultura e que pensa dessa forma, e também tem a ver com a relação privado e público, é quando você faz uma proposta de uma intervenção na rua, e a prefeitura cerca a praça com um muro de 2 metros de altura e você é obrigado a fazer a sua intervenção no asfalto, fica muito reducionista a ideia do poder dessa cultura. A gente não está fazendo um show, não é espetáculo, é uma ação social, é uma ação cultural, é uma troca, é uma relação de afeto. Então, a relação de afeto também não é só com aquele objeto, ou com aquele cantor, ou com aquele grupo, não é só isso. É uma relação de uso do espaço, é uma requalificação de que a cidade, ela está aqui para todo mundo, para a humanidade. Se não tiver isso, realmente aquele filme ali é aquilo. Cada um passa, o indivíduo passa, ele não tem pertencimento, ele não entende o lugar, ele não entende a arte, ele não vê a arte dentro da vida dele, ele não entende a estética, ele fica num ponto de ônibus. E eu estou dizendo desde a intervenção urbana aos pensamentos de vanguarda da arte. Ele não entende por que ele fica num ponto de ônibus, que não consegue chegar no ônibus, desconfortável, com risco de vida, porque esteticamente, ou um design, uma estrutura foi criada para ficar bonita e para ter efeito, e não pensando no bem-estar daquelas pessoas ou no fluxo do carro, enfim.
Tem uma situação que eu me lembro muito, eu escutei na CBN que a indústria automobilística vendeu 306 mil carros, me parece, não me lembro bem, e que bom para a indústria automobilística, e que péssimo para a cidade, não é? E assim, um conceito que eu acho que é importante é que o que a arte faz, os trabalhos que a gente desenvolve, né, eu estava vendo ali da CDI, estou apaixonada, enfim, ele não é, ele é para afetar e ele é para criar um indivíduo que pense o coletivo, não que pense, eu quero ter um carro, eu vou crescer, vou me desenvolver, porque eu vou comprar um carro também, mais um, 300 e tantos, né? Mil, e, assim, mas que ele pare e pense quem eu sou, onde eu estou, o que é bom para o coletivo, como eu posso viver bem. É diferente essa atuação. A gente brinca que a gente não quer formar artista, não que a gente não queira formar artistas, mas que a gente quer formar cidadãos, pessoas críticas, pessoas que consigam entender, ter autoestima, entender que é um indivíduo, sim, e que é um indivíduo que se relaciona com o outro, não um indivíduo, né, como foi colocado aqui. Eu acho que tem dificuldade, o setor tem muita dificuldade por ser encarado como uma coisa assistencialista, uma coisa que não tem relação direta com a cidade. O que a gente faz é desenvolver projetos e ideias que pensem nisso. Então, a gente criou um projeto aqui, além dos projetos que a gente já tem que são internos, mas é um projeto externo, que chama Programa Hipercentro. Esse Programa Hipercentro começou com uma coisa muito simples, que é trazer o Gafieira para cá. Nós estamos aqui, o que é relativo à Sé em São Paulo e à Lapa no Rio, não é? Em Belo Horizonte. E é uma zona boêmia, por tradição, e a gente resgatou eu não sei quem é daqui vai lembrar, o Montanhês. A gente é igualzinho, a gente tem um salão aqui em cima e o Chantecler aqui embaixo. A gente fez esse projeto como um laboratório para tentar entender a consciência dessa cultura e tem isso dentro delas. E foi um sucesso absoluto e um laboratório incrível, porque a gente percebeu que o problema maior que a gente tem aqui todos os centros, todas as instituições culturais aqui quem passa não entra. Quem está de fora, nos outros bairros, não vem, porque é quase uma aventura passar pelo centro da cidade, porque é sujo, é perigoso, não tem lugar para estacionar, quer dizer, todos os problemas acontecem. Então, a gente percebeu que, desde de prostitutas, aqui também é uma região de prostituição, prostitutas, estudantes, artistas, pessoas da sociedade, ricos, enfim, todas as formas se encontravam no Gafieira com um fluxo de 700 pessoas por noite. Então, isso ficou muito claro que é uma questão cultural, né? É uma questão de pertencimento, de entender o ser humano. Então, esse programa, enfim, começou nisso, nós chegamos à conclusão que esse lugar, ele deve ser pensado. Então, nós criamos um programa que chama Mapeamento, que é um mapeamento do sensível, onde a gente mapeia, a gente está convidando um teórico e um artista para mapear regiões do hipercentro e dialogar esse resultado, trazer esse resultado e dialogar com outras metodologias de trabalho. Junto a isso, um programa de residências artísticas focada na relação da arte com a cidade, usando novas mídias, usando intervenções poéticas e usando... meu tempo está acabando, eu vou tentar ser mais rápido aqui, mas usando design aplicado aos centros urbanos. A gente procura fazer os projetos de forma também sustentáveis. Esse é um centro que tem essa proposta. Esse café aqui é um ponto de convivência e também uma forma de manter o centro aberto. Com a renda daqui, a gente mantém o centro aberto. Não é fácil, é uma coisa bastante complicada, é um desafio bastante grande, mas a gente consegue entender que tem caminhos
que não são só pelas leis, e também que tem caminhos que são pelas parcerias, enfim, e que dependem sim do poder público, aí já não mais com leis, mas, por exemplo, um projeto que a gente tem é transformar esse quarteirão, que é um quarteirão problemático, num quarteirão, numa galeria aberta de grafite. É muito simples, é simplesmente chamar artistas consagrados para grafitar os muros da cidade. Isso vai virar um quarteirão, uma galeria aberta, as pessoas vão poder visitar, vira um ponto turístico, e a gente vai fazer um leilão dessas obras para manter o projeto. Então, é um único aporte e uma transformação imensa num quarteirão da cidade que pode ser pertencido por todo mundo, vira um ponto turístico, e nesse projeto também está previsto oficinas de grafite. Então, essa ideia ela é muito simples, mas ela só é viável se o poder público permitir isso, o poder público limpar esse lugar, o poder público colocar segurança nesse lugar, que já devia ter, mas entrar como parceiro no básico. Não é tão complicado, mas torna-se complicado, porque tem que murar porque vem gente, não pode ter isso porque isso. Enfim, eu acho que é uma relação que precisa ser pensada, precisa ser olhada mais seriamente. A gente tem um outro projeto que se chama Plataforma, que é simplesmente um jornal que vai falar de todas as centros culturais do hipercentro, fazendo um roteiro desses centros culturais, e é um jornal aberto a artigos, não é um jornal que tem editoria, também trazendo o nosso conceito. E é um jornal que tem uma parte que faz um mapeamento também por entrevista das pessoas que usam o centro. O que esse centro quer? Como esse centro pensa? Como as pessoas pensam a cidade? O que elas querem da cidade? Abertamente, e avisando, olha, podem vir ao centro, usem o centro. E esse jornal tem uma coisa muito interessante, porque ele também não está na lei de incentivo. O Jornal Estado de Minas, que é o maior jornal do Estado, entrou como parceiro. Isso é um ponto importantíssimo, porque significa que existem possibilidades disso acontecer. São 90 mil exemplares distribuídos uma vez por mês, com todo esse contexto. Eu acho que comunicar e dizer às pessoas que as coisas são possíveis, eu acho que isso é fundamental, né? Assim, e esse jornal serve para isso. E esse jornal, ele pode ser, ele tem um terço, só para falar, ele tem um terço do valor que seria uma mídia correspondente. Então, qualquer verba de marketing é possível para viabilizar esse jornal. E a ação desse jornal, ela é colaborativa, ela é aberta também para as instâncias públicas. Então, eu acho que o que a gente deve pensar com relação à cultura é que o papel, né, que a gente também imagina, é que o papel dos centros culturais, além de afetar, além de usar a arte, a tecnologia para afetar as pessoas, porque nesse momento eu acho que uma pessoa que vê um teatro ou que experimenta algum fazer artístico, ela se entende, ela ganha o poder de sonho, o poder de querer. E aí é a grande transformação. Então, eu acho que a gente pode conseguir caminhos e pensar e também tomar cuidado para não manter uma postura e um paradigma engessador dessa cadeia. Porque se a gente para e fica unicamente exclusivo de incentivos públicos, né, ou de fundos, ou de renúncia fiscal, a gente corre o risco de não pensar nessa rede, não pensar na seriedade que é a ação da arte como poder de afetar, como poder de transformar o humano, e que esse humano perpetue, tenha o pertencimento dos seus pedaços. E a gente entende isso, exatamente isso. Nós não podemos
ficar esperando de cima, nós temos que fazer o que está no nosso espaço, na nossa realidade, ou nas nossas realidades, no caso de um centro urbano. Então, eu acho que realmente é um grande desafio. Eu acho que esse projeto, como tantos os outros, são projetos incríveis, né, de uma resistência. Eu acho que é uma minoria, sim, mas eu acho que é uma minoria que tem que pensar não só no fazer, mas no como fazer. É o que a gente imagina, assim. Se nós não temos todos os braços, então vamos fazer parcerias com os outros braços, pois nós temos 3.400 metros abertos, por isso que a gente chama mutável e multiuso, porque uma hora você vai chegar aqui e vai ver um fórum desse, outra hora você vai chegar aqui e você vai ver uma aula de danças circulares, ou uma exposição, enfim, é isso que a gente acredita, é nessa troca que a gente acredita. Então, acho que realmente é um desafio, e é um desafio que tem que ser mostrado, por isso plataforma para a gente é um projeto importante em vários sentidos, e tem que ser disseminado, porque acho que isso também contamina, não é? Quando você consegue um jornal que te apoia, bom, já contaminei uma coisa super importante, que é a comunicação, não é? Então, eu acho que isso dar credibilidade para ações. E é nisso que a gente acredita na arte, na educação como poder de transformação, e acredita na postura de fazer isso, de como fazer isso, na reflexão muito crítica de estamos fazendo a coisa certa, isso é efetivo, nós vamos poder afetar as pessoas, como que nós vamos medir isso, como que o paradigma dessa coisa da arte e cultura, né, do terceiro setor pode mudar, pode crescer, pode desenvolver, não repetindo o que todos os setores já estão, né, a gente já sabe que é falido, que é a forma que não dá certo. Então, eu acho que o recado que eu tinha que dizer sobre a nossa experiência e como a gente trata é esse, assim, e agradecer realmente esse grupo, essas minorias que fazem isso. Esses trabalhos são inspiradores e a gente acredita que, sim, podemos estar no limite, mas tem outras formas, a gente tem formas para andar e para acreditar. Eu acho que a esperança, o desejo, a esperança, a vontade, ela é uma mola importantíssima. De coisas que estão na memória, sabe? Estão na cidade, que são únicas e exclusivamente suas, mas eu estou dizendo isso como um indivíduo, né, separado, e que você se permite fazer, você se permite tocar. Então, quando a gente fala da gafieira, a dança, o corpo, a música, né, a qualidade da música, a gente tem uma qualidade incrível, fomenta inclusive o gênero, né, do instrumental de gafieira. Isso está no corpo, está no indivíduo. O indivíduo, ele pode, ele não está, ele está junto, ele não precisa ser. Então eu acho isso, eu acho que quando você está falando de uma raiz, de uma identidade, você pode tudo, e aí todo mundo pode tudo, e aí vira um conjunto, aí vira um compartilhamento. Eu acho que tem sim esse poder.